Esse é um vídeo para trazer uma dose de realidade, uma boa chacoalhada, e eu espero que ele te ajude. Você conhece essa frase do Einstein? Essa foi ele que falou mesmo. Ele falou assim: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu acho que tem duas formas de a gente olhar para essa frase. Uma é sobre a repetição de padrões, que é como a gente está lidando com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com nossos projetos, com aquilo que a gente está mantendo, fazendo da mesma forma sempre e fica revoltado, fica frustrado porque não obtém novos resultados. E a segunda é você perceber o quão doido é, o quão insano é você esperar resultados diferentes na sua vida se você está fazendo a mesma coisa que todo o resto, que todo mundo. Se o teu grau de compromisso é similar ao das outras pessoas, se o teu grau de dedicação é similar ao das outras pessoas. Porque a realidade é essa, a maioria das pessoas opera num nível de mediocridade, num nível mediano de esforço. As pessoas não se dedicam, não se envolvem profundamente com alguma coisa, com algum estudo, com algum conhecimento, com alguma busca, com alguma arte, que seja. As pessoas mergulham meio, botar o pontinho do pé. E justamente por não estarem dispostas a dedicarem suas vidas, o seu precioso tempo, a preciosa energia que possui para aprender alguma coisa, para se desenvolver em alguma área, justamente por essa incapacidade, quase um egoísmo, porque é um desejo de beneficiar os prazeres do ego, do conforto, da gratificação instantânea, da gratificação de curto prazo, para não obter, não investir os esforços necessários para obter os ganhos de longo prazo. Como a maioria das pessoas vive nessa condição, nesse estado psíquico, a maioria das pessoas também não se destaca. E quem se destaca é aquele que teve a capacidade de sacrificar um pouco mais em alguma direção. Você pode olhar isso de uma maneira muito simples, pensando na arte, pensando na música, por exemplo. Há 5 anos atrás eu comecei a me experimentar musicalmente com a flauta. Essa daqui é uma flauta xamânica, a flauta lacota, que é um instrumento fácil de se aprender a tocar. Um instrumento que você... não é um instrumento difícil de aprender. Mas eu venho me dedicando cada vez mais a aprender a bansuri. Essa daqui é a flauta indiana, que é uma flauta de música clássica indiana, que ela é mais difícil de tocar. Essa aqui é um instrumento mais difícil de tocar. O meu professor de flauta, o Ivan Vendemiati, ele é um cara que está dedicando a vida dele a esse instrumento durante muitos anos. Já fez diversas viagens para a Índia para sentar lá aos pés do mestre dele, que é o Hariprasad Chaurasia, que é dito como um santo da música na Índia, né? Ele é visto como um ser que buscou o desenvolvimento espiritual através do ritmo, através do som. A gente pode olhar tanto para essa comparação com o meu professor, por exemplo, quanto para outros artistas do violão, como para um cara que se desenvolve na programação, ou na comunicação, ou nas artes do corpo, ou em qualquer outro conhecimento que você pensar. Envolve bastante sacrifício para você ficar muito bom em alguma coisa. Existem atividades que são mais fáceis de aprender, e talvez você fique mais acomodado em aprender as coisas que são mais fáceis, mais rápidas. E aquelas que demoram mais tempo, que existe mais fricção para você se desenvolver, você chega num ponto ali, você desiste, você não consegue se dedicar tanto, por exemplo, aprender um idioma novo, por exemplo, aprender uma skill nova que te permita fazer uma transição profissional, você trabalhar remotamente no seu tempo, governando sua hora e estando em qualquer lugar do mundo que você quiser. E numa sociedade com cada vez mais prazeres disponíveis, cada vez menos pessoas querem se envolver com alguma coisa que seja difícil. Porque se envolver com alguma coisa que é difícil, dói, demora e dá trabalho. E a gente evolutivamente aprendeu a evitar essas coisas. Mas o meu objetivo com esse vídeo aqui é te lembrar que esse processo ele é natural. Se você quer se destacar, se você quer ter um salário melhor, se você quer prosperar na sua carreira, você precisa estar disposto a fazer investimentos de tempo, de recurso, de energia, de intelecto, de vida mesmo. Investimentos que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Veja bem, é justamente a sua capacidade de investir em alguma coisa que as pessoas não estão dispostas a fazer, que faz com que você fique bom em alguma coisa, os quais as pessoas que não estão dispostas a fazer não ficaram, e elas então te vejam como uma referência, elas então queiram aprender com você, porque você teve o sangue de colocar a tua alma, a tua vida, o teu tempo em alguma coisa
que a maioria das pessoas não teve a capacidade de fazer. Você pode escolher distintas coisas. Existem habilidades, existem conhecimentos que de fato dão mais retorno financeiro do que outros. Talvez não te deem tanta alegria, tanta satisfação, mas se você tem a capacidade de olhar e falar assim, cara, isso aqui é meu ganha-pão, isso aqui é o que eu faço para ganhar meu dinheiro e tal, e o resto do tempo eu estou aproveitando a minha vida. Maravilha, você tem essa possibilidade de vida, onde você gasta X horas do teu tempo investindo para desenvolver um conhecimento que te dá mais recurso financeiro, mas que no longo prazo você consiga trabalhar menos e ganhar mais, então ter mais liberdade de tempo, ou seja, você planta agora e colhe lá na frente. Ou você tem a possibilidade também de se dedicar a alguma coisa que já seja sua curiosidade, que já seja sua aptidão natural, que se torne então prazeroso aquele processo de busca, que você consiga colocar a sua capacidade de desenvolvimento como um prazer também, e talvez aquilo ali não dê tanto recurso, porque se te dá muito prazer, talvez outras pessoas também tenham prazer ao fazer isso. Por exemplo, hoje em dia, através das redes sociais, a gente vive uma explosão do mundo fitness, né? Eu também entrei pro time da maromba, tô indo mais pra academia e tudo mais, influenciado também por pessoas que estão mostrando facilidades e caminhos para poder desenvolver o próprio corpo. Hoje em dia tem muito mais pessoas que criam conteúdo, ou que estão se formando em educação física, que estão se especializando nessa área, por exemplo, do corpo, que é prazerosa, que a pessoa cresce, né? É desafiador no momento, mas depois de um determinado processo, devido às doses de endorfina, as pessoas têm um prazer de estar ali na academia, cria-se uma cultura em volta da corrida, em volta do esporte e tudo mais. Hoje em dia a gente tem mais personal trainer, mais profissional de educação física no país. Se eu não me engano, aqui pelo censo aqui do Conselho Regional de Educação Física, tem cerca de 700 mil pessoas do que desenvolvedores de software, que tem cerca de 400 mil. E aí você olha pela lei de mercado, oferta e demanda. Desses dois profissionais, quem ganha mais? Quem tem mais recurso financeiro? Quem tem mais potencial de encontrar um bom emprego e ganhar um bom salário quando sai da faculdade diretamente? E desculpa aí todos os educadores físicos, mas olhando para essas duas carreiras, qual delas você precisa obrigatoriamente falar inglês? Qual delas você precisou dedicar muito mais tempo de estudo e teve muito mais desafios cognitivos mesmo para poder aprender a absorver aquela informação? É isso. Se você é educador físico, isso aqui não é para te jogar um balde de água fria. Não, isso aqui é para te ajudar a entender a importância de você precisar se especializar ainda mais. Porque quanto mais você sacrificar, quanto mais você mergulhar no conhecimento que você disse para você mesmo que é interessante para você, que você quis se desenvolver quanto carreira, mais você vai se destacar, mais você vai se diferenciar das outras pessoas. O mesmo cabe se você é costureira, se você é pedreiro, se você é jardineiro, se você é manicure, não importa a sua área. O quanto você tiver dedicado a aprender mais, a se especializar mais, a se sacrificar mais, novamente, tempo, vida, esforço, dinheiro. Quanto mais você tiver capacidade de investir no seu conhecimento que você diz que é interessante para você, mais você vai ter recompensa disso, porque mais você vai se destacar da maioria das pessoas que também não está muito afim de investir. Galera, investir dói. Eu tenho certeza que tem vários investimentos que você tem vontade de fazer, inclusive financeiros, de cursos, de aprendizado que você quer fazer, que você talvez não faça por apego ao seu dinheiro. Porque foi duro, foi suado, você demorou para juntar aquele negócio ali, você não sabe se vai ter resultado, você não confia se aquilo ali vai de fato vai gerar o resultado que você espera, sem entender que tomei um cafezinho hoje, sem entender que na verdade o que vai te gerar o resultado que você deseja não é a profissão ou a escolha em si, mas a capacidade que você tem de se dedicar mais profundamente a isso. Isso está associado a qualquer área. Se você vira internamente a sua chave de dedicação absoluta àquilo que você diz que você quer fazer, se você vira essa chave aqui, você coloca a energia da tua vida ou os teus recursos nesse lugar até dar certo. Não tem e se, o que vai acontecer? Não, você vai fazer acontecer. Você vai criar a oportunidade. Isso é possível para qualquer área, não importa. Não importa se você escreve, se você faz tráfego, se você faz web design, se você faz o pé e mão de alguém, se você corta grama, não importa. Se você lava carro, não importa. Em absolutamente qualquer área, você pode se dedicar profundamente, estudar profundamente, beber de referências de outros países, porque os desafios que a gente enfrenta aqui, ou as necessidades que a gente possui enquanto ser humano, elas são compartilhadas a nível global, então você tem a oportunidade, inclusive, de ver o que está funcionando, como é que as pessoas se destacaram em outros lugares, se chama estudo de mercado, para que você possa se destacar na tua área, no teu ramo, e então crescer
prosperar. Quando eu comecei a falar de breathwork aqui no Brasil, em 2020, não tinha mais ninguém falando de breathwork nas redes sociais. Existia sim a escola de respiração holotrópica, algumas pessoas também trabalhavam com renascimento, principalmente o pessoal dentro de PNL, dentro de coaching, coisas dessa natureza, mas a forma como eu trago o breathwork é focado em liberação de trauma, não existia ninguém falando nisso, e focado em promover uma experiência de cunho psicodélico, não existia ninguém falando disso, nas redes principalmente, e eu fui ali, abrindo mato, abrindo mato, abrindo mato, abrindo mato, e hoje tem diversos outros profissionais, diversas outras pessoas fazendo um trabalho muito massa aqui no Brasil, pessoas que também pegaram a visão do que essa ferramenta tem para oferecer, foram para fora, fizeram cursos, desenvolveram cursos, estão formando novos profissionais aqui, eu ainda vou desenvolver os nossos cursos de formação aqui também, né? Estamos no caminho para isso, mas fui me especializando, sabe? E fui compilando outros conhecimentos, fui bebendo da terapia corporal, aí investi, fui fazer mais curso de terapia corporal, aí entendi o yoga, fui lá para a Índia fazer o curso de yoga. Então fui costurando novas coisas enquanto ainda caminhava para dentro dos meus retiros, dentro das minhas experiências com xamanismo, com a minha prática de breath, com a minha prática de yoga, tudo isso para poder aprofundar mais e mais. Como eu estou falando sobre autoconhecimento, o caminho que eu estou fazendo aqui é interno para poder então compartilhar com vocês aquilo que é o sacrifício que eu faço internamente aqui para trazer essa clareza, para trazer as coisas que eu divulgo com vocês aqui. Existe uma jornada para dentro para que eu possa mostrar o que é um caminho para dentro aqui para vocês também. Gosto de falar assim, não tem como levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Não tem como levar ninguém a um lugar que você nunca foi. E eu sinto que, por vezes, né, eu recebo alguns comentários de vocês aqui falando, poxa, você trouxe aqui uma clareza e tal. Assim, cara, porque eu também caminhei e atravessei esse mato interno e encontrei clareza dentro de mim. Então eu vou lá e te mostro qual que é o caminho que eu trilhei para poder chegar nessa clareza. E quais são as ferramentas que vêm me ajudando até chegar nessa clareza, independente do assunto. E é sempre esse o processo. Mesmo quando eu comecei a tocar esse instrumento aqui, que é muito simples e muito fácil, eu ficava lá, ó, todo torto, tocando, e o meu professor que andou mais do que eu, que trilhou mais do que eu, que se experimentou e errou e cometeu um monte de falhas no meio do caminho, sabia exatamente qual que eram as falhas que eu estava tendo, porque ele conseguia enxergar e ele conseguia me ajudar a como tirar uma melodia desse instrumento. Esse é o processo que todos nós humanos estamos fazendo, independente da área de conhecimento, independente da busca que você está trilhando. Seja ela para dentro, na sua autocompreensão, seja ela com instrumentos musicais, seja ela numa jornada de conhecimento técnico, de tecnologia, de matemática, de literatura, que seja, independente da área, você está abrindo um mato. Por vezes, um mato que talvez você pense que ninguém desvendou. Você pode estar sim criando alguma coisa nova, né? Tem muitas coisas que a gente cria também. Mas às vezes você está indo no rastro de alguém. Mesmo essa coisa nova que você quer criar, você está bebendo de diversas fontes e então abrindo a tua própria trilha, uma trilha nova. Maravilha! Agora que você trilhou de verdade uma caminhada de maestria e aprendizado mais do que outras pessoas, existe um caminhão de pessoas que não trilharam essa caminhada. E isso pode se tornar um curso, pode se tornar um serviço, pode se tornar um produto. Quando a gente fala sobre serviço ou produto, por exemplo, se eu contrato um web designer, né? Eu sei um pouco de web design, eu já tive a necessidade de fazer para mim lá no passado. Hoje em dia eu já não faço mais e nem manjo de fazer. E demora muito tempo para eu poder aprender alguma coisa nova. Eu vou lá e contrato esse serviço. Quando eu contrato esse serviço, essa pessoa ela dedicou muito mais tempo do que eu para desenvolver aquela skill que hoje faz muito mais sentido para eu poupar o meu tempo eu comprar o serviço dessa pessoa, entende? É uma pessoa que pode me ajudar a solucionar algum problema. A gente está cheio de problemas, tem diversos problemas que a gente compartilha e que a gente precisa de ajuda. Então, quais são os problemas que você reconhece à sua volta e que você já sanou ou que você, sabe, tem um interesse de sanar que você gostaria de se dedicar mais para poder aliviar o sofrimento, que problema gera sofrimento, né? Na verdade, você está querendo aliviar o sofrimento de alguém quanto a algum problema. Que problema é esse? É saber se comunicar na internet? É saber como gravar e editar um vídeo? É saber como fazer a unha? O que é esse problema que você quer sanar? Você quer ajudar essas pessoas a sanarem isso, gerando independência e elas sabendo como sanar os seus problemas, que é o que eu faço aqui através do YouTube, da Escola do Fluxo, eu quero gerar autonomia, ou você quer sanar esse problema oferecendo a solução direta, sem que a pessoa aprenda como fazer, que é outro caminho, porque você poupa tempo. Tudo bem, ambos são válidos. Escolha o seu. Mas entenda que se você quer ser mais recompensado do que a média, você precisa sair da mediocridade. Se você quer ganhar mais do que a maioria das pessoas,
você precisa fazer mais do que a maioria das pessoas. Entende? Essa é uma lógica muito simples. A maioria das pessoas não querem fazer esforço. Você está disposto a fazer esforço? Se você está disposto a fazer esforço, você vai ser recompensado por isso. Você precisa entender isso. E você precisa entender também o valor do seu esforço, o valor do seu tempo. Reconhecer, ser capaz de sustentar dentro de si, e esse é um trabalho de autoconhecimento, você ser capaz de sustentar dentro de si o valor daquilo que você trilhou, daquilo que você tem para oferecer. Porque tem pessoas que podem desenvolver skills muito difíceis, muito complexas, e ainda assim não terem a capacidade de entender o valor da trilha que elas fizeram, entender o esforço de vida que elas dedicaram a alguma coisa e o quanto aquilo vale. Isso tem a ver com o nosso senso de merecimento, com a nossa capacidade de ter amor próprio, de reconhecer as dedicações que a gente fez e o quanto a gente merece ser recompensado por isso. Entende? Espero que esse vídeo aqui tenha te trazido algumas clarezas, alguns bons gatilhadas aí, ó. Bater aqui e colar, pra tu dar uns kicks aí, pra tu sentir, pra tu se ligar que eu tô dividindo com você aqui. Esse é o meu desejo, de sempre te ativar de alguma forma. E eu sinto que não é à toa que eu criei a Escola do Fluxo, porque pra mim a educação é a base de qualquer transformação. E eu acho muito mais vantajoso, muito mais interessante a gente aprender, a gente se dedicar a estudar aquilo que mexe com a gente por dentro, do que você seguir uma carreira, trilhar uma carreira que vai só te dar um retorno financeiro no curto prazo, no longo prazo. Eu acho que a gente tem o poder de transformar o nosso trabalho, o nosso tempo de consumo a construir valor para a sociedade num enorme prazer, numa grande arte. E isso torna as pessoas mais felizes, cria produtos e serviços que são mais éticos, que são mais íntegros e que promove mais igualdade entre todos nós. Maravilha? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se te catucou, se te fez pensar e se fez refletir. E deixa aqui embaixo também qual que é a tua profissão. O que você faz aí? No que você vem se dedicando? Ou se você está num período de transição de carreira, está aprendendo uma coisa nova, que habilidades são essas? Eu, por exemplo, estou agora voltando a estudar flauta e fazendo aula de árabe, como eu já falei. Árabe está sendo, ó, rock and roll, não é mole, mas essa fricção límbica, né, que eu estou sentindo ali de caraca, o que eu estou fazendo aqui e tal, essa dor toda, eu sei que vai chegar lá na frente, vai fazer alguma diferença, vai ser importante. Minha intuição mandou eu estudar essa língua, agora eu estou lá estudando, e assim é. Vejamos o que vai acontecer, eu estou só seguindo minha curiosidade. Confio no fluxo. Maravilha? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até lá. Assiste meus vídeos aqui sobre aprendizagem, que pode ter mais coisas para vocês legais.